nós vamos deixar a última mensagem de Apocalipse para a próxima semana. E vamos falar da mensagem hoje, sobre o dia de hoje, que fala sobre ressurreição. Eu quero te convidar a lembrar que Jesus, ele não só morreu por você, mas Jesus nasceu por você. Jesus viveu por você. Jesus morreu por você. E Jesus ressuscitou por você. E por isso hoje estamos aqui, louvando e engrandecendo o nome dele. Porque, querido, ele nasceu, viveu, morreu, mas também ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele ressuscitou. Amém? E eu quero te convidar, querido, a abrir a palavra do Senhor comigo. Lá no livro de Filipenses 3:10, amém? Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Querido, esta é uma palavra que cada vez que eu leio, eu vejo como eu fico fascinado por aquilo que esta palavra diz, querido. Porque é algo assim que nos mostra a grandeza do Senhor. É algo que nos mostra a grandeza do Senhor. A grandeza do Senhor. A grandeza do Senhor. Você achou aí Filipenses 3:10 e 11? A palavra do Senhor diz assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Queridos, eu quero ler com vocês de novo. E eu quero que você pense, quando Paulo escreveu isso, ele estava indo para os últimos momentos de sua vida. Ele já tinha aqui uma longa história com Deus. Ele já tinha aqui no mínimo 20 anos de ministério. E então ele escreve uma carta, no momento de angústia, no momento onde ele estava mais uma vez passando por prisões, no momento onde ele passava por dificuldades, mas ele escreve aqueles irmãos da igreja de Filipe, ele diz assim: tudo que eu quero é conhecer a Cristo, é conhecer a Cristo, e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos, e tornar o meu corpo com ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, quando nós lemos esta palavra, Deus, que o apóstolo Paulo declara com tanta autoridade, ó Pai, dizendo a Deus que depois de ter caminhado tanto contigo, dizendo que depois de ter andado tanto em tua presença, de ter feito tantas coisas, de ter visto milagres acontecerem, de ter visto, ó Pai, o próprio Jesus como luz na sua frente, tantas e tantas experiências, quantas igrejas, ó Pai, o apóstolo Paulo abriu, em quantos lugares o Senhor usou ele de maneira poderosa. E Senhor, depois de uma longa caminhada, repleta de manifestações da sua glória, ele diz algo, ó Pai, que precisa falar conosco. Ele diz algo, ó Pai, que quando ouvimos, precisa mexer no nosso interior, ó Pai. Ele diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Pai, que o desejo, ó Pai, nosso como igreja nesses dias, seja o mesmo de Paulo. Que nesses dias, ó Pai, nós possamos declarar
esta mesma palavra de ousadia. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Pai, isso invada cada lar neste momento, cada casa, e que cada um dos teus filhos seja tomado por esse desejo de conhecer o Senhor, em nome de Jesus. Querido, quando nós lemos esta palavra, eu não sei o que vem ao seu coração, mas quando eu leio esta palavra, Paulo dizendo, tudo que eu quero é conhecer a Cristo, eu vejo como isso se tornou mais importante para ele. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes, tantas coisas têm roubado de nós a alegria de conhecer Jesus. Quantas e quantas vezes o mundo tem roubado de nós a alegria que um dia tivemos de termos um encontro com Cristo. Querido, talvez você está aí no seu lar, na sua casa, mas eu quero te convidar a lembrar do dia que você levantou a sua mão e disse que queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como foi esse dia? Como foi o dia que você disse, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a Cristo? Como foi esse dia para você? Querido, a maior parte das pessoas que testemunham o encontro com Jesus falam de uma grande alegria. Fala de uma grande alegria de terem encontrado a Jesus. Falam de como aquela experiência e aquele dia mudou tantas coisas em suas vidas. Que eu quero te fazer uma pergunta. Você ainda se lembra desse dia? Você ainda se lembra do dia que você levantou a sua mão aos céus e disse, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero. Você se lembra, querido, do dia que você se encontrou com o Senhor? Do dia que você teve um encontro único, inconfundível. Como foi esse dia para você? Esse dia ainda está na sua memória? Ou você já não se lembra mais dele? Mas, querido, o que eu vejo aqui nesta mensagem é o que Paulo diz. Quando Paulo estava ali, depois de anos de caminhada, ele fala algo tão importante. E ele diz, tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Ou seja, querido, depois de tanto tempo e alguém tão profundo como Paulo foi, ele está dizendo que, mesmo assim, ele não se sente conhecedor de Jesus. Mesmo assim, ele não se sente conhecedor de Cristo. Eu não sei como você tem se sentido, mas muitas vezes, querido, no passar dos anos, no passar do tempo, nós começamos a perder o foco de Jesus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas nós começamos a vir na igreja e nos acostumamos com isso. Nós começamos a vir na igreja e vamos nos acostumando com Jesus. Vamos nos acostumando com o ambiente. Vamos nos acostumando com as palavras. Vamos nos acostumando com tudo isso. E aos poucos, a emoção que sentimos antes, o fogo que queimava no nosso coração, começa a se apagar. Nós começamos a perder, querido. Nós começamos a perder
o sentido porque vínhamos antes. Mas Paulo, querido, ele diz que ele deseja conhecer Jesus e sentir o poder da sua ressurreição. Querido, você ainda tem sentido o poder da ressurreição de Jesus na sua vida? Lembra, querido, quando você aceitou Jesus? Uau! Querido, quando você falou assim, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Lembra? Quando você entregou sua vida a Jesus, você estava disposto a deixar tudo para trás. Você estava disposto a abandonar o pecado. Você estava disposto a quebrar, querido, vínculos com o passado, pontes com o passado. Você estava disposto a deixar tudo isso, porque o poder da ressurreição tocou na sua vida. E quando o poder da ressurreição toca, ele nos transforma. Só que muitas vezes, com o passar do tempo, deixamos de sentir esse poder. Deixamos de sentir o poder da ressurreição. E começamos então a adaptar a nossa vida com o cotidiano. E levamos aquilo que era então poder de ressurreição para o dia a dia. E começamos a nos acostumar tanto que já não faz mais diferença o que acontece. Nada queima mais o coração. Nada é capaz de acender em nós o desejo pelo Senhor. Até podemos vir à igreja, podemos louvar, podemos ceiar, podemos fazer todos os rituais religiosos. Mas quando chegamos nesse estágio, não passam de rituais. As pessoas já não sentem mais falta de ceiar. As pessoas já não sentem mais falta de orar e ser ungido, ungir sua casa. Não que exista algum poder no óleo. É só um símbolo da nossa fé. É um símbolo do Espírito Santo. E muitas vezes vamos nos acostumando. E já não é tão mais importante assim. Começamos a perder o brilho no olhar. Começamos a perder a chama que queima dentro de nós. E eu quero te convidar, querido, a lembrar comigo de uma história que está lá em Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Conta a história de discípulos do Senhor que estavam ali, a partir do versículo 13, no caminho de Emaús. É o que a história diz, é o título da história. Lucas 22, a partir do versículo de número 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenado à morte e crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu.
Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Querido, uau! Quando nós lemos esta mensagem, nós reconhecemos aqui, querido, o que pode acontecer na nossa vida. Estes homens eram discípulos do Senhor. Lembre, existiam 12 discípulos, agora 11, porque Judas tinha tirado a própria vida. Agora existiam 11 discípulos do Senhor, os apóstolos, mas existiam mais 70, que os próprios evangelhos dizem que esses outros 70 andavam com o Senhor, e ainda outros que os acompanhavam. E um destes, talvez estes dois aqui seriam 2 desses 70. Eles eram discípulos do Senhor, andaram com o Senhor. Mas agora, por algo que aconteceu, abriram mão de esperar pelo Senhor. Por algo que aconteceu, algo trágico. Jesus havia morrido aqui, havia já ressuscitado, como eles mesmos declaram. Mas naquele momento, eles estavam sem esperança. Eles estavam sem esperança. E então eles começam agora a ir para Emaús. Eles começam a pegar um caminho que eles não deveriam pegar. E eles estão indo, pensando: puxa, deu errado, não foi o que eu esperava. Eu quero falar com você hoje, que talvez está ferido com a igreja. Que talvez algo aconteceu no meio do caminho que te feriu. E você está chateado na sua casa, você está chateado aí, você está pensando assim: puxa, por que isso teve que acontecer? Por que teve que ser assim? Por que teve que ser assim? Por que teve que ser desta maneira? Talvez você está chateado com algo que aconteceu. Talvez você trabalhou tanto na obra do Senhor, mas não houve uma entrega da mesma forma ao seu favor, à sua casa, à sua família, à sua própria vida. E talvez isso entristeceu o seu coração. Talvez isso entristeceu você. E eu quero te convidar hoje a crer. Eu quero
te convidar hoje a crer que Deus ele tem preparado algo maravilhoso para você. Sabe, talvez você foi andando e aos poucos se distanciou do Senhor por coisas que aconteceram, como esses discípulos. Mas eu quero dizer para você, Jesus se importa com você. Não importa o quão distante você está, Ele se importa com você. Para Jesus todos são importantes. A palavra do Senhor diz que aqui no livro de Mateus fala que quando o Senhor volta, Ele diz a Maria, reúna a todos e também a Pedro. Pedro tinha, querido, negado Jesus 3 vezes. Mas Jesus diz, ei, fala para o Pedro que eu quero encontrar ele. Fala para o Pedro que ele é importante. Esses 2 discípulos, querido, não eram os apóstolos. Mas para Jesus eles eram importantes. Então, Jesus faz questão, Jesus sabendo que eles estavam indo para a direção errada, Jesus se manifesta para eles. E Jesus não somente se manifesta para eles, mas Jesus caminha com eles. Sabe o que eu quero dizer, querido? Talvez você está caminhando para longe do Senhor, pensando assim, eu estou me afastando de Deus, mas Ele está caminhando ao seu lado. Ele está colocando pessoas ao seu lado, que continuam falando de Deus, que continuam orando por você, que continuam levando palavras de fé ao seu coração, que continuam enchendo o seu coração com a alegria do Senhor. Então creia, por mais que você possa ter se afastado, lembre de uma coisa, Ele se importa com você. Ele se importa com você. Querido, olha só, estes 2 homens representam muitas vezes nós dentro da igreja, que estamos perto do Senhor, mas quando algo acontece, o nosso coração desanima, nós perdemos a fé, deixamos de acreditar. E talvez isso tenha acontecido com você, isso tenha acontecido com a sua fé, isso tenha acontecido com a sua família. Talvez, querido, de alguma forma isso aconteceu com você. E eu quero te convidar hoje a crer. A crer. Vale a pena. Vale a pena olhar para dentro e falar assim, peraí, o que está me fazendo me afastar? O que está me deixando sem sensibilidade para ouvir a voz do Senhor? O que está me roubando a fé? O que está me roubando o acreditar? O que é, querido? Que talvez hoje está roubando de você a fé, está roubando de você o acreditar no Senhor, está tirando de você aquilo que Deus tem para a sua vida. Aqueles 2 homens se afastaram, e o próprio Jesus se aproxima deles, começa a conversar com eles, eles expõem algumas dores, eles dizem assim, o nosso Senhor morreu, o nosso Senhor morreu, você não sabe o que aconteceu. Mas Jesus anima eles. Jesus fala, vocês não conseguem compreender. Existia um propósito. Existia um propósito no nascimento para que os sinais se cumprissem. Existia um propósito na vida para que pudéssemos aprender como viver sobre a terra. Existia um propósito na morte, porque a morte de Cristo é ali a sentença dos nossos pecados na cruz. Mas existia também um propósito na ressurreição, dizendo que ainda há esperança para a minha vida e para a sua vida. Existia um propósito, e quando Jesus fala isso com eles, eles começam então a indagar, a pensar. Mas querido, é no sentar à mesa. É no sentar à mesa, na hora que eles se sentam à mesa. Na hora que eles se sentam à mesa e partem o pão. Na hora que Jesus partiu o pão, a palavra do Senhor diz que os olhos deles
foram abertos. Querido, que hoje, quando eu e você fomos partir este pequeno pão, que os nossos olhos sejam abertos. Que este pequeno pão, quando você for partir ele, estou com ele aqui na minha mão, este pequeno pão, quando você for partir este pequeno pão aqui, quando você for partir este pequeno pão, que os meus olhos e os teus olhos sejam abertos. E que aquilo que a palavra do Senhor diz, querido, o que Paulo declarou, se torne novamente uma verdade para nós. Que no partir do pão, nós possamos sentir o poder da ressurreição do Senhor em nossas vidas novamente. Que no beber do cálice, nós possamos nos lembrar que vale a pena sofrer pelo nome dEle. Vale a pena, querido. Vale a pena. Vale a pena. Talvez você perdeu coisas para servir a Jesus. Talvez você perdeu amigos. Talvez você perdeu família. Talvez você teve que deixar coisas para trás para poder servir ao Senhor. Mas é no partir do pão que os nossos olhos são abertos. É no beber do cálice que nós entendemos como tudo isso é importante. E aqueles homens, querido, que estavam até então desanimados, no partir do pão, os olhos são abertos, e agora eles voltam correndo para dizer à igreja: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E eles voltam e declaram com fé. Mas lembre, querido, existe algo que eles falam, que o meu coração se enche quando eu ouço isso. Eles dizem: como nós não percebemos antes, que enquanto ele falava das Escrituras, o nosso coração queimava. Querido, é tempo do meu coração e o seu coração queimar de novo por Jesus. Eu creio que estes dias que nós estamos passando não são em vão. Que esses dias que nós estamos vivendo não são por acaso. São dias, queridos, são dias onde a palavra do Senhor vai queimar em nosso coração novamente. E o meu desejo, sabe, queridos, nós preparamos esta Santa Ceia. Eu sei, querido, que você pode falar assim: puxa, eu podia pegar um pão na minha casa, eu podia pegar um suco de uva na minha casa. Mas, querido, nós preparamos, e eu creio que este pão, querido, ele está cheio da vida de Deus sobre ele. E esse cálice, na sua vida hoje, vai representar o poder do sangue de Cristo. Que este óleo de unção vai representar o poder da glória do Senhor sobre a sua vida. Sabe, querido, o nosso desejo é que com tudo isso, de alguma forma, você se sentisse abraçado, não por mim ou pela pastora Elaine, mas que você se sentisse abraçado por Jesus. Que você se lembrasse quão precioso foi a morte dele na cruz. Que você se lembrasse daquilo que ele fez por você, que nós não podemos fazer, querido. Nós não podemos fazer, mas ele fez por você. Ele fez por você. Ele morreu por você. E ele ressuscitou por você. E por isso hoje nós estamos reunidos aqui. Mas a palavra do Senhor no final diz o quê? A palavra do Senhor, a que lemos aqui, diz que quando eles voltaram, eles estavam lá reunidos, falando de que ele tinha ressuscitado. Querido, eu quero ler com você. Hoje eu não vou aumentar muito a mensagem, mas eu quero ler com você mais uma vez
o versículo de Filipenses 3:10. E eu quero que você grave esse versículo na sua Bíblia. Eu quero que você grave no seu celular. Coloca lá um marca-texto. Eu quero que este versículo, querido, seja algo fundamental para você. Que você se lembre de a cada dia, do que o Senhor vai realizar na sua vida. Filipenses 3:10 e 11 diz: tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Quando nós lembramos de tudo aquilo que Ele fez por nós, o nosso desejo precisa ser esse: conhecer a Cristo. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo. E depois ele diz aqui: e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu declaro, querido, sinta o poder da ressurreição de Deus. Talvez você vai perguntar assim: como é que eu posso sentir este poder? Sabe como nós sentimos esse poder? Através da transformação da nossa vida. O poder da ressurreição nos transforma. O poder da ressurreição nos transforma. Muda quem somos. Mas ele diz também: quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Querido, quais foram os sofrimentos de Jesus? Paulo diz: quero também tomar parte nos seus sofrimentos. Ou seja, querido, os nossos sofrimentos aqui na terra, cada vez que nós sofremos pelo nome do Senhor Jesus, cada vez que perdemos algo, que temos que deixar algo pelo nome dele, sabe o que está acontecendo ali? Um sofrimento. Estamos nos tornando parte no sofrimento dele. Mas ele diz também: e me tornar como ele na sua morte. Sabe o que isso significa? Que eu e você não morreremos em vão nesta terra, mas a nossa vida fará diferença neste lugar. A minha vida e a sua vida é semente nesta terra. Seremos como ele em sua morte. A morte de Jesus foi para que outros tivessem vida. A nossa vida, querido, vai ser para glorificar o nome do Senhor. E quando glorificamos o nome do Senhor, então estamos nos tornando como ele em sua morte. Porque a nossa vida não é mais para nós. É para que outros possam viver. É para que outros possam encontrar a vida. E no final ele diz o quê? Com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Ou seja, querido, nós vamos viver para o Senhor. Vamos ter a vida transformada pelo poder da ressurreição. Querido, se há alguma área da sua vida que precisa de transformação, creia, o poder da ressurreição pode transformar. Primeira coisa. Segunda, cada sofrimento nesta vida querido, é sofrer com Jesus. É falar: Senhor, eu estou junto contigo. O Senhor sofreu. E eu sei que estas dores são momentâneas. Eu sei que tudo isso é passageiro. Eu sei que vale a pena sofrer pelo seu nome. Talvez ter que deixar os amigos. Talvez ter que abandonar a família momentaneamente. Talvez ter que deixar, querido, hábitos que tínhamos antes. Mas vale a pena sofrer com ele. É ser participante nos sofrimentos dele. Imagina como Jesus se alegra quando ele vê um filho dele recebendo o poder da transformação. Quando ele vê algum filho dele, talvez chorando e dizendo: Senhor, obrigado porque eu consegui deixar isso para trás. Obrigado porque eu consegui abandonar esse vício. Obrigado porque eu consegui deixar isso. Querido, imagina a alegria do Senhor no céu, dizendo: eles sofrem junto com os meus sofrimentos, mas eles sofrem com alegria. Imagina, querido, o Senhor olhando e falando assim: eles não estão vivendo em vão. A vida deles é para glorificar o nome do Pai. A vida dele é para que outros conheçam o Senhor. E a nossa morte então é como a dele nesta terra. Morremos
para que outros possam viver. Então, querido, a nossa morte será, querido, recebida no céu com alegria. Porque nós não vivemos em vão, mas vivemos para o nome do Senhor. E por último ele diz, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Ou seja, eu vou fazer tudo para o Senhor. E eu vou morrer para o Senhor. E a minha esperança é de que um dia Ele vai me ressuscitar dentre os mortos. E eu vou estar com Ele nos céus. Olha o que a palavra do Senhor diz, querido. Lá em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Que a minha esperança e a sua esperança não seja só para essa vida. Que a nossa esperança vá além desta vida. Que a nossa esperança não seja apenas para esses dias, mas que a nossa esperança seja para quando Ele vier e nos ressuscitar dentre os mortos. E estaremos com Ele. Ah, querido, que a minha esperança e a sua esperança vá além nesses dias. Vá além nesses dias desta vida terrena. E possamos nos lembrar que existe uma eternidade nos esperando. Que existe uma eternidade nos esperando. Lembre disso, querido. Há uma eternidade esperando por você. Que a sua esperança não seja só para esses dias, mas vá além disso. Por isso, querido, receba nesta noite o poder da ressurreição sobre a sua vida. Receba nesta noite e lembre, vale a pena sofrer os sofrimentos de Cristo. Lembre, você não vive somente por você, mas a sua vida é uma vida para que o nome de Jesus seja glorificado e outras vidas tenham vida porque você decidiu morrer nesta terra. Mas guarde essa esperança. Tudo que você fizer aqui não é em vão. Cada semente que você lança nesta terra. Ah, querido, tem muitas pessoas que não entendem a vida cristã. E pensam assim, falam, crente é bobo, porque não faz isso, não faz aquilo. Não, querido, nós estamos semeando nesta terra. Nós morremos para os prazeres desse mundo, para que outros possam viver. E quando nós fazemos isso, querido, nós então colocamos a nossa vida diante dos céus. Nós então colocamos a nossa vida diante dos céus. Porque nós estamos semeando, não somente para hoje, mas para os dias que virão, em nome de Jesus. Por isso eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar por esta palavra que falamos agora. Eu quero declarar esta palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que o poder da ressurreição vai tocar em você. Que o poder da ressurreição vai invadir a sua casa e a sua vida. Amém? Pai, eu quero orar com estes teus filhos. Neste momento, ó Pai. Por cada um deles, por cada casa, por cada lar, por cada família. Eu quero apresentar cada um deles diante de Ti, ó Pai. E eu quero profetizar, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que os Teus filhos sejam tocados agora, pelo poder da Tua ressurreição. Pelo poder da Tua ressurreição. Que eles sejam tocados agora, ó Pai. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Que eles sejam tocados, ó Pai, neste exato momento. Pela vida que só vem de Ti, Jesus. Que eles recebam o poder desta ressurreição e tomem posse dele nesta noite. Que suas vidas sejam totalmente transformadas. Que eles, ó Pai, nesta noite, creiam. Se tem sofrimento pelo Teu nome, vale a pena. São sementes sendo lançadas nesta terra, mas a colheita não é momentânea,
é eterna com o Senhor. Pai, se há, Deus, motivo para morrer, é morrer fazendo a Tua vontade. É deixarmos a nossa vida para fazer a Tua vontade. E assim profetizarmos, ó Pai, que vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E eu profetizo, Senhor, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, a Tua bênção poderosa. Que o Senhor toque em cada lar, que o Senhor toque em cada vida, que o Senhor toque sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai, sobre cada um dos Teus filhos, que o Senhor leve esta palavra, e eles possam viver nesses dias o poder da ressurreição, e que, Pai, no final de tudo isso, o nosso coração esteja como o de Paulo, que depois de uma longa caminhada contigo, declara: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir além. Eu quero dar mais um passo com Jesus. Que assim seja sobre cada um de nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, papai. Em nome de Jesus. Amém.